já fiz um vídeo lá no canal analisando as roupas e blá blá blá. Depois você pode ir lá ver que saiu ontem, tá bom, no canal. Hoje é sexta-feira, você tá me ouvindo. Quinta-feira é dia de vídeo no canal. Parece cocô. Filha, papai tá virando um monstro. Filha, você tá na pia? Como é que a gente faz? Licença. Meu bebê, você não pode ficar na pia. Take 1. Qual o objetivo desse vídeo? Eu ainda não sei. Mas eu fiz uma máscara facial e achei interessante porque é um hábito que eu faço muito. Eu não dormi, é lua cheia e isso faz com que de certa forma eu fique muito mais ativo. Então eu não consigo dormir. Mas, curiosamente, noites de lua minguante, eu fico com bastante sono, bastante preguiça. Isso é bastante prejudicial, porque isso vira uma coisa muito 8 ou 80. Levando em consideração também que eu sou bem preguiçoso, então a maior parte do tempo eu tô na lua nova. Mesmo a lua nova não estando no céu. Estamos sem produção porque eu não dormi, mas a produção dormiu. E a produção está dormindo. Eu achei esse cenário conceitual para se gravar. É isso, vem comigo. Está passando agora o caminhão da limpeza na minha rua. E isso significa que temos um som muito interessante lá fora. E eu acho que os deuses talvez eles não queiram que eu seja um youtuber de sucesso. Porque, bem, eu moro perto de uma escola e isso significa que a gente tem ruídos de adolescentes de ensino médio jogando futebol. E a bateria da câmera decidiu agora que não estou usando muito, ela decidiu começar a piscar. E infelizmente eu comprei uma câmera que só veio com uma bateria. E o caminhão da limpeza voltou a passar e voltou a ligar agora. Isso significa que vou então tomar um café, ou melhor, eu vou tomar uma xícara de Coca-Cola, #patrocina nós, porque eu gostaria muito de dizer para vocês que na verdade eu sou um bruxo que toma muito chás, mas este é a produção. Eu na verdade gosto de tomar Coca-Cola e sucos industriais, naturais também, mas são muito mais difíceis e menos acessíveis. E eu queria muito dizer que eu adoro chá e que eu gosto muito de fazer chás e fazer chás mágicos, mas isso na verdade seria uma grande mentira. Então eu vou tomar uma Coca-Cola, vou comer um sanduíche e vou botar a bateria para carregar. Talvez as ideias que as pessoas têm sobre o que os bruxos fazem, como eles seguem o seu dia a dia,
fique muito num imaginário, talvez até meio absurdo do que nós realmente somos. Às vezes as pessoas acham algumas dificuldades na bruxaria porque talvez não tenham as ferramentas dos altares mais bonitos, ou talvez elas se sintam insuficientes por não lerem só livros de bruxaria, ou talvez por não terem esses livros. E no final das contas não é assim. Nem sempre a gente tem a oportunidade de estar fazendo feitiços e estar cozinhando comidas mágicas ou estar inclusive celebrando todos os sabás. E isso é muito interessante porque ontem foi a primavera e aqui no hemisfério sul, eu pelo menos que rodo pela roda norte, foi o sabá de Ostara. E eu, por exemplo, não comemorei Ostara. Eu espero ainda essa semana poder celebrar Ostara com alguns amigos, fazer um piquenique, alguma coisa assim, mas não fazer uma celebração sozinho. E às vezes isso fica bem forçado dentro da gente. Isso é uma questão muito latente na cabeça de bruxos que estão iniciando, de pessoas que querem começar, de que elas devem viver uma bruxaria cotidiana de uma maneira muito firme ali. A grande questão é levar a bruxaria como um caminho que perdura pela sua vida, porque isso desgasta. Nem todos os dias a gente acorda com uma vontade enorme de fazer feitiços. E às vezes é necessário que a gente pare um pouco de ler livros só sobre bruxarias ou coisas só sobre bruxarias e vá ler John Green, um romance. Vá ler Agatha Christie, que inclusive tem a coleção inteira dela aqui. A bruxaria é um caminho de conhecimento. E esse conhecimento não necessariamente é adquirido só com livros sobre bruxaria ou sobre magia. No nosso dia a dia a gente também aprende muitas coisas, conversando com as pessoas, conhecendo lugares ou conhecendo histórias interessantes. A bruxaria está no nosso cotidiano. E é muito interessante falar sobre isso porque, no final das contas, tudo parece muito irreal porque coloca-se uma pressão de que talvez as bruxas tenham que se vestir de preto o tempo inteiro. E é muito engraçado isso, porque eu realmente me visto de preto o tempo inteiro. Mas não por uma necessidade, mas sim por um querer mesmo. Eu realmente gosto de usar preto. Não sei se eu vou conseguir colocar fotos, mas eu sempre usei preto. Não é sobre praticar o tempo inteiro, mas sobre viver livremente, tranquilamente. Não é sobre celebrar todos os sabás, mas é sobre celebrar a sua natureza ou a natureza que está ao seu redor. Talvez celebrar um sabá não seja o que você realmente gosta. Talvez para você a melhor forma de bruxaria seria sentar num parque e observar as árvores, observar os pássaros. Ou então andar de ônibus escutando alguma música que você goste, observar o dia a dia, observar as pessoas. Não é só sobre carregar um pentagrama. E às vezes eu vejo um pessoal forçar muito a barra até não aguentar mais e aí desiste da bruxaria porque pensa que na verdade não está sendo bruxo o suficiente. E não é só sobre isso. A bruxaria ela tá no nosso dia a dia. Ela tá talvez em bater na madeira 3 vezes quando fala alguma coisa que não gosta. Ou então talvez observar alguém na rua e lembrar de um familiar e um ancestral seu. Eu também queria reclamar do preço da vela. A parafina tá muito cara e a vela tá muito cara. Hoje eu gastei mais de R$6 em 5 velas. E eu acho isso um absurdo. E eu comprei uma vela de 7 dias por R$7. Isso é um absurdo. A parafina tá muito cara. Vela não era pra ser tão cara assim. Relaxa um pouco. Deita na sua cama. Lê um livro. Mexe no celular. Sacia suas vontades. Pede pizza. Assiste uma série na Netflix. Inclusive eu queria dizer pra vocês uma coisa. Estou assistindo Sex Education. Na verdade eu terminei Sex Education. E Sex Education é uma das minhas séries preferidas.
E existe um personagem nessa série que eu gostava muito e que eu estou muito puto com ele. E quem entendeu vai entender e quem não entendeu não vai entender. Enfim, sei lá, vai assistir uma série, vai ver um filme legal. Inclusive, eu tava pensando em fazer vídeos pro canal analisando filmes sobre bruxaria. O que vocês acham sobre isso? Deixem nos comentários. Eu já tô me sentindo muito youtuber falando isso, na verdade, tá? E desculpem por eu não olhar pra câmera o tempo inteiro. É que isso é algo bem novo pra mim. É bem estranho ficar olhando pra câmera e eu acabo ficando olhando pro visor. Eu gosto muito do livro da Erin Murphy, Bruxa Natural. E é um livro que eu me identifico muito. E dentro dele tem uma parte que é muito interessante, que ela fala sobre o fato de que a bruxa, ela faz magia no seu dia a dia, por vezes sem nem pensar em estar fazendo magia. Feitiços são vistos como algo natural que ocorre ao longo do caminho. Fazer um chá de alecrim para dor de cabeça é um feitiço ou é um remédio natural? Para a bruxa natural isso não importa. O que importa é a consciência do uso das energias do alecrim para ajudar a curar um desequilíbrio momentâneo. É essa conexão com o mundo natural e o reconhecimento de que somos todos partes do mundo o que nos permite funcionar como elo entre o mundo das pessoas e o mundo da natureza. Às vezes a gente nega a nossa realidade. Às vezes a gente quer viver num mundo de fantasia, às vezes a gente se refugia dentro da bruxaria na espera de viver um outro mundo, uma parte diferente do que ela está realmente acostumada. E uma coisa que para mim é muito importante é, na verdade, lidar, seja aonde for, com o espaço em que você vive ou convive. Às vezes caminhar pelas ruas e observar as casas, as cores das casas ou os movimentos das ruas. Como, por exemplo, às vezes algumas ruas são mais tranquilas, outras já são mais agitadas. É importante diferenciar avenidas de ruas. Às vezes você mora num lugar muito mais residencial, ou então num lugar muito mais agitado. Mas é muito importante que você observe isso para que você possa conviver bem com o lugar onde você está. Para que talvez de alguma forma você possa se refugiar ou então aplicar a magia em determinados lugares. Como por exemplo, eu moro na frente de uma avenida muito agitada. E eu sei que lá é um lugar onde passam muitos carros e tem muito movimento. Isso significa que o processo de transição dessa rua é muito diferente do processo de transição da rua de cima. Porque na rua de cima nós temos um bairro muito mais residencial, casas e muitas casas. E lá é muito mais tranquilo. É um lugar com uma energia muito mais calma, mais tranquila, mais residencial. E como eu posso aplicar isso no meu dia a dia? Talvez se eu for fazer alguma entrega de algum feitiço de prosperidade ou de abertura de caminhos, talvez com divindades, entidades ou espíritos da natureza que possam estar ligados com essa questão de movimento, de transição ou de ruas, seja melhor que eu faça então essa entrega ou este feitiço na rua da frente. Mas para, por exemplo, espíritos locais ou espíritos residenciais, ou para trabalhos com afeto e carinho, seja melhor que eu faça entregas ou feitiços na rua de trás. E aí tem um momento nesse livro também que ela fala algo muito interessante. Uma bruxa natural não nega o mundo ao seu redor. A bruxa natural serve ao mundo em que vive. Ela aceita e busca compreender como integrá-lo em sua prática espiritual. A bruxa natural serve de ponte entre o passado e o presente, o velho e o novo. O truque é reconhecer a presença da energia verde que existe no mundo de hoje e aprender como reconhecê-la enquanto ela funciona. E é sobre isso. E tá tudo bem. Mas talvez não só sobre ruas, mas também talvez conhecer a vegetação do seu espaço. Como, por exemplo, as árvores que estão próximas de você.
Muitas pessoas, por exemplo, ignoram as outras árvores que são comuns do nosso dia a dia e esquecem que elas são ótimas para serem utilizadas em feitiço, como, por exemplo, damas da noite, ou murtas, que foi uma das árvores que eu consegui reconhecer recentemente no meu bairro, que inclusive tem muitas damas da noite e murtas aqui, e descobri que ela é uma erva muito utilizada para fazer coroa de flores em casamentos, que ela é uma erva muito utilizada para feitiços de amor, de afeto, entre N coisas. E nesse processo de observação eu descobri um pezinho de boldo, eu descobri um pezinho de amora, eu descobri um pezinho de goiaba, e quando eu preciso utilizar essas coisas para determinados feitiços, eu sei onde ir. Dessa forma, também eu estou conversando com o meu espaço, eu estou conversando com o meu lugar. Levando isso para o meu cotidiano, eu vou saber, então, reconhecer os espíritos que ali vivem no meu dia a dia. Quando, por exemplo, eu posso estar fazendo uma caminhada matinal, ou talvez indo pegar o busão para poder ir trabalhar. São N situações que a gente vive no nosso dia a dia que, de certa maneira, a gente ignora. Talvez criar relações e estabelecer relações com as pessoas, com os vizinhos. E mais uma vez, sendo cadelinha da Eddie Murphy, eu vou soltar a última frase. Porque usamos a expressão viver o caminho natural, em vez de somente dizer praticar bruxaria natural. É muito simples. A bruxaria natural não é uma prática separada da vida comum, como a magia ritual, por exemplo. É uma imersão total e abrangente em que a vida inteira é uma experiência mágica. Sem mais. Não precisa de mais nada. E é sobre isso e tá tudo bem. Descubra, viva e experiencie a vida de uma maneira mágica e de uma maneira tranquila. Porque no final das contas, você vai morrer. Brincadeira. A grande questão é que uma bruxa, ela não está na frente do altar o tempo inteiro, ela não está com um caldeirão o tempo inteiro, ela não está fazendo feitiço o tempo inteiro. Mas isso não significa que ela não esteja praticando magia o tempo inteiro. Talvez seja muito melhor que você aplique a magia no seu dia a dia, ou saiba, ou melhor, saiba reconhecer a magia no seu dia a dia, do que talvez se espremer em algo que você já faz. O vídeo de hoje foi uma reflexão. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu joinha. Se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo o que você achou deste vídeo. E dê o seu like. Me siga nas redes sociais. @bruxourbano em todas elas. E até a próxima. Sejam bruxos. Sejam felizes. E sejam naturais. Um beijo. E até a próxima. Take 2.